Imagina a seguinte situação. Você acorda de manhã, sai de casa e descobre que seu país pode entrar em guerra. Navios de guerra chegando, soldados armados, tensão no ar. E o motivo? Um porco. Sim, um porco. Parece piada. Parece história inventada. Mas isso realmente aconteceu. E não foi qualquer briga. Estamos falando de duas potências mundiais. Os Estados Unidos e o Império Britânico. Dois gigantes prontos para lutar, por causa de um animal que entrou no lugar errado. Mas o mais bizarro ainda, nem é isso. O mais bizarro é como essa história poderia ter mudado completamente o rumo do mundo. Se uma única decisão fosse diferente, isso poderia ter virado uma guerra de verdade. E talvez a história que você conhece hoje fosse totalmente diferente. Essa história ficou conhecida como Guerra do Porco. E aconteceu em 1859, em um lugar chamado Ilha de San Juan, um território pequeno, aparentemente sem importância, mas que escondia um problema gigante. Ninguém sabia exatamente de quem aquela terra era. Naquela época, os Estados Unidos e o Império Britânico tinham feito um acordo para dividir territórios na América do Norte. O problema? O acordo era mal explicado, muito mal explicado. Ele dizia que a fronteira passaria por um canal, mas não deixava claro qual canal exatamente. E aí começou o caos silencioso. Os dois países começaram a ocupar a mesma região. Ao mesmo tempo, americanos se instalaram ali. Britânicos também. E, por um tempo, tudo ficou em uma paz meio estranha. Tipo aquela situação em que ninguém briga. Mas todo mundo sabe que uma hora vai dar problema. Então, em um dia comum, tudo saiu do controle. Um fazendeiro americano estava cuidando da sua plantação, quando percebeu algo estranho. Um porco estava invadindo seu terreno, comendo tudo. Não era a primeira vez. Aquilo já estava irritando ele há dias. Até que ele perdeu a paciência. Pegou sua arma, mirou e atirou. O porco morreu ali mesmo. Fim da história não. Na verdade, foi só o começo. O problema era que aquele porco não era qualquer porco. Ele pertencia a um funcionário britânico. E quando o dono descobriu, ficou furioso. Ele exigiu compensação. O americano ofereceu um valor baixo. O britânico se sentiu desrespeitado. A discussão aumentou. E aí, o que era um simples problema entre dois vizinhos virou uma questão internacional. Os americanos começaram a enviar soldados. Os britânicos responderam, enviando navios de guerra. De repente, a ilha estava cercada. Armas apontadas, homens prontos para lutar. Tudo preparado. Era só uma ordem. E uma guerra começaria. Por causa de um porco. Por um momento, parecia inevitável. Mas aí aconteceu algo raro na história. Alguém decidiu não escalar o conflito. Os líderes perceberam o quão absurdo aquilo era e decidiram negociar. Nenhum tiro foi disparado, nenhuma batalha aconteceu. No fim, a disputa foi resolvida de forma pacífica. A ilha foi dividida. E depois de alguns anos, definiram oficialmente a fronteira. E a única vítima de toda essa história foi o porco. Mas essa história deixa uma pergunta. Quantas guerras não começaram por coisas pequenas? Quantas decisões impulsivas mudaram o destino de milhares de pessoas? Às vezes, o que parece insignificante pode virar algo gigantesco. Se você curte histórias assim, segue o canal. Porque o mundo está cheio de histórias reais que parecem mentira.